Estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio nós recebemos hoje Danicelli Renesto, que é professora de língua portuguesa, de redação do Colégio Unifev. E nós estávamos falando, antes de encerrar o primeiro bloco, Dani, a respeito da questão de usar ou não usar uma sinceridade total no momento da prova, né? Porque alguns alunos, por exemplo, eles são preconceituosos, então na hora de redigir eles deixam transparecer um posicionamento que é politicamente incorreto, né? Essa sinceridade total e restrita, ela deve ser controlada? Sim, com certeza. Uma vez que o aluno demonstra ali essa sinceridade, às vezes ela pode vir carregada aí de um certo racismo, de um certo preconceito, e é claro que isso é totalmente prejudicial. Outro dia eu estava corrigindo uma pilha de redações e era sobre um tema social, né? E a gente verificava assim, algumas pessoas, você percebia que eram pessoas ricas, né? Alunos ricos. Então eles deixavam transparecer no discurso o medo que eles tinham das pessoas pobres. E do outro lado também, outras pessoas deixavam transparecer que não gostavam das pessoas ricas. E a gente percebia um ódio entre classes. Corrigindo as pilhas, né? Dava para perceber claramente ali a tensão entre as classes sociais que estava sendo reproduzida no discurso daqueles adolescentes, que traziam as ideologias de suas classes para aquela comunicação, para aquele contexto comunicacional, né? E eu acho que o importante para a gente falar no momento assim que as pessoas vão prestar o vestibular é que o ideal é que a pessoa seja equilibrada, positiva, que tenha uma noção, né, de civilidade, de cidadania, que isso seja autêntico, que isso seja verdadeiro, seja real. Não apenas uma maneira de disfarçar uma visão que você tenha que não seja compatível com esses ideais, né? Importante também que eles respeitem os direitos humanos. Sim. Né? Que o Enem, ele pede, né? Sem dúvida, se tiver alguma fala na redação que seja uma ofensa, né, aos direitos humanos, a pessoa vai ser eliminada, né? Então, Nínive, agora mesmo eu estava lembrando de um texto que eu li, que o aluno escreveu exatamente que para se acabar com a superlotação nos presídios, o ideal seria que soltasse uma bomba. Então, né, soltasse uma bomba, então ia acabar o problema. Simples, né? Simples assim. Então essas soluções simplórias são um perigo, né? As soluções mágicas. O aluno gosta também de colocar aquele velho jargão, né? Se o governo se conscientizar que em pouco tempo o problema está resolvido. Então, uma coisa fundamental, é importante que a gente coloque, é não tentar simplificar as coisas com medidas drásticas, né? Nesse caso, que violam frontalmente os direitos humanos, né? Mas com outras medidas também, como, por exemplo, mulher tem mesmo que apanhar, que exteriorizam preconceito contra homossexuais, contra os animais, a favor da violência contra os animais, a favor da violência, a favor de qualquer tipo de violência, né? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com essas sinceridades idiotas, né? Que na verdade isso não soluciona problema nenhum, pelo contrário, só faz parecer a banca que você é uma pessoa destemperada, desequilibrada, desinformada e não facilita em nada, né? Existe também uma outra coisa que eles cometem, que é conversar com o leitor. Então o aluno ele começa a conversar do nada com o leitor, fazer perguntas, utilizar o você, e aí também ele erra, né? É melhor usar a primeira pessoa, eu, pra mim, ou é melhor a terceira sempre? Sempre, a terceira sempre, né? O texto ele pede pela impessoalidade, pela objetividade.
Então, uma vez que você usa, na minha opinião, ou mesmo que você não utilize, né, eu ou nós, mas que você coloque verbos com terminação de primeira pessoa, concordo, acho, penso, acredito, então você também erra. Então, o ideal é que o aluno utilize verbos de terceira pessoa. No caso, percebe-se, é possível observar que, ou ainda a população acredita que. Então, Entendi. sempre utilizando... Porque torna o texto pessoa. mais impessoal. Sim, porque torna o texto mais impessoal. Dá uma aparência maior de objetividade. Sim, é como se muita gente pensasse aquilo, né? Então, se você coloca concordo, ou acredito, ou constato, E você com sozinho isso, muito dando a pouco. impressão que muita gente pensa dessa forma, você também aumenta o grau de persuasão, né? Aumenta o grau de Porque persuasão. parece que aquilo se torna uma verdade universal. Aquilo que você está afirmando parece que é uma verdade universal, inquestionável. Então, isso aumenta o potencial persuasivo da sua fala, Com certeza. né? Isso reforça, então, a sua tese. Dani, uma outra questão interessante, eu acho que vale ser destacada, embora seja uma coisa aparentemente muito simples, mas faz muita diferença, é a questão da letra. Fala para os meninos que estão em casa, olha para aquela câmera e fala para o pessoal que está em casa como a letra é fundamental. Sim, a letra é um problema sério, porque a gente já, quando a gente pega aquele texto, com aqueles Porque são garranchos, pilhas, né? São sim, pilhas e mais sim. pilhas. Quando você trabalha na correção de um vestibular, de uma grande universidade, de um Enem, em qualquer circunstância, um concurso público, você está atrás da pilha, né? Então, o olhar já está gasto, a cabeça está cansada, né? Então, você pega aquele negócio, aquela coisa miúda, torta, misturada. O corretor, ele fica irritado, né? Eu vejo por mim, às vezes eu pego e eu falo, meu Deus, o que está escrito? Então você já olha com maus olhos para o texto, porque você não consegue decifrar o que está escrito. E aí você vai tentar decifrar, será que é isso, será que não é? E aí isso também prejudica, né? Uma vez que você bateu o olho, você consegue ler naturalmente aquilo, é claro que aquilo você vai ter, né, um grau maior para analisar, né? Ao passo que o outro texto, você vai passar o olho rapidinho e vai querer terminar logo, porque você não está conseguindo entender a letra. É um fator que acaba sendo muito influente. Sim. Né? Eu sempre falo isso pro meu filho, cuidado com a letra. Só quem trabalha na correção de redação e de vestibular sabe como a letra é um fator determinante. A letra não precisa ser bonita, ela pode até ser feia, mas ela precisa ser legível, né? Porque também, por outro lado, tem gente que tem aquela letra que parece de pessoa que faz capa de convite, né? Aquela letra toda cheia de volta, é linda, mas é ilegível também, é uma porcaria, né? O ideal é que a letra seja legível. Legível, né? Clara para entender o que Claro. está escrito. E também, pelo amor de Deus, acabou a linha, não suba pelas paredes, né? Que é uma outra coisa, a pessoa tem que obedecer aquele espaço determinado. Aquele espaço. Ou então, eu brinco até com os meus alunos, eles escrevem como se fossem mapas, né? Então eles vão até um determinado ponto da linha, não quero ir mais para lá. Então, aí depois eles, enfim, começam né, o texto vira como se fosse um mapa, você olha para aquilo. Entendi. Quer dizer, não está justificado. Sim. Não tem alinhamento. Então eu até brinco com eles, né, porque eu falo que muitos cometem esse erro porque eles têm medo de separar sílabas, né, eu brinco com eles, né, eles têm medo de separar errado, SC, 2 R's, enfim, né. Mas não deixa de ser um recurso útil, né? Porque... A propósito também, na dúvida, é melhor substituir a palavra por um sinônimo e não arriscar, né? É verdade. Ortografia também pega muito, né? Uma vez que você coloca aí 2 S no lugar de ser cedilha, pronto, aí já... E tem aquelas palavras que são as básicas, né? Análise, através... Talvez, exceção, atrás, verbo trazer, né? Essas não pode errar, né? De forma nenhuma. Com certeza emendado. Né? É verdade. Deveria até ser emendado, né? Porque é a vontade do povo, né? Que com certeza fosse emendado. É engraçado isso. Compreensão, às vezes eu não sei como escreve, porque já vi errado tantas vezes que eu fico olhando e falo, meu Deus, será que tá certo? Ou será que tá errado? Eu tô feliz agora, porque eu também acontece isso comigo. É verdade, dicionário. Corrigir a palavra errada, você não sabe mais o que está certo, o que está errado. Não sabe mais o que está certo, é verdade.
Depois de um dia de correção de vestibulares, você já não tem mais certeza de nada, né? Já tudo se tornou temerário. Ô Dani, e com relação a colocar o título, como é que deve ser colocado? É no meio, é no começo, deve pular linha, não deve? Como é que é a recomendação quanto ao título da redação? Bom, primeiro o título ele deve ser colocado por último. Não tem aluno que... Não no final, né? Você deixa o espaço e... alguém vai querer pôr no final. Não. Então você escreveu... Vou falar que a gente que falou, nós aprendemos no programa Resenha Livre. Porque tem aluno que já começa, né, escreve o título, aí ele começa a escrever. E aí ele não sabe naturalmente se ele, né, vai pender para um lado ou para o outro, aí o título fica desconexo. Entendi. Então o ideal perde a coerência do título com a redação. Mas o ideal é que quando a pessoa começa a escrever, ela já tenha feito um projetinho. Sim. Com a tese, seus argumentos e as ideias contrárias às possíveis objeções que ela vai levantar. Isso é fundamental. Eu percebo muito esse problema. O aluno começa afoito, né? Tá com o tempo contado, tá nervoso, e aí ele já fala, você é contra, e vai. Quando chega lá pelo meio, ele já pensou um pouco mais, ele começa a perceber que se ele tivesse sido a favor, ele teria tido mais argumentos consistentes, ele teria tido maior possibilidade. Ele resolve mudar, e ele cai em contradição. Aí ele mistura uma coisa com a outra, ele não consegue separar a tese e a antítese, ele não tem a noção que ele precisa refutar a antítese e acaba... isso é super comum, redação da pena de morte. O sujeito começa indo totalmente contra a pena de morte. Muito bem, a favor dos direitos humanos. Aí depois no fim ele fala, bom, mas se alguém estuprasse minha filha... eu seria então a favor. Quer dizer, é uma incoerência frontal, né? Porque se estuprar a filha de outra pessoa, você é contra. Se for a sua, você é a favor. Então, esses erros lógicos que acontecem por falta de reflexão. É muito importante que exista uma linha, um liame que vá amarrando as coisas de forma sempre convergente a demonstrar uma tese, né? Verdade, isso acontece demais, porque quando ele coloca a antítese, né, que é a ideia contrária à tese, na grande maioria das vezes eu vejo, assim, eles esquecem de refutar. Então, eu até brinco com eles, eu falo, olha... se você, né, tiver um pouco de insegurança, esqueça esse argumento, antítese e refutação, esqueça. Porque, às vezes, ele vai cair sim, ele vai colocar aquela antítese, que é a ideia contrária à tese, e às vezes ele vai escolher uma antítese melhor que a tese. Já fiz isso várias vezes. E vai explicar esse argumento muito bem, e quando ele vai refutar, ele coloca um argumento meio frouxo ali, não consegue eliminar a ideia contrária. Não consegue eliminar a ideia contrária. E aí a ideia contrária sobrevive na mente do leitor. Com certeza, mas ele acha que ele eliminou. Ele acha que ele refutou, ele colocou ali, todavia, e colocou uma ideia, mas na verdade aquele argumento ficou enfraquecido. E a antítese prevalece. O argumento dele fica enfraquecido. O argumento dele fica enfraquecido. E a antítese prevalece. E a antítese prevalece. Então é uma arte, né? É uma arte. Porque você tem que fazer um diálogo íntimo, né? Você tem que dialetizar internamente. Então, pensar os prós, pensar os contras, pensar nas causas, nas consequências, de tudo aquilo antes de começar essa redação. Eu sempre indico que eles coloquem uma antítese fraca, né? Uma antítese assim, que seja fácil de ser refutada. Porque senão ele vai sim cair em contradição. Eu acho que acertar começa com pensar antes, começa com planejar. Porque se na hora que você está planejando, você vê que existe uma antítese forte, então talvez a sua tese seja errada, né? Se você, na hora que você começa a pensar, bem, eu vou ser contra ou vou ser a favor? Né? Primeiro minha vontade é ser contra. Você começou a pensar. Dali a pouco você tem a impressão de que os argumentos a favor são mais consistentes, né? Então, quer dizer, você ainda não começou a escrever. Ainda dá tempo de você mudar e reorganizar tudo isso para poder ter um sucesso argumentativo. E é por isso que é tão importante que o aluno faça esse pré-projeto aí, esse
esse esquema. É um esquema mental, na verdade. Pode até ser feito no rascunho, mas eu acho que essa é a dica essencial. Não começar assim antes de pensar. Ele deve planejar. Teses e argumentos, teses contrárias, argumentos contrários e como refutar esses argumentos contrários. Antes de mais nada, esse pensamento, né? Eu acho que uma coisa também que é essencial, por exemplo, o aluno ele deve ter em mente qual é o problema que ele vai discursar, sobre que problema o tema discorre. Porque muitas vezes ele começa a argumentar, mas ele não sabe qual é o problema. Talvez porque ele tenha lido mal a proposta. Porque hoje não tem mais tema, né? Hoje quase todos os vestibulares sempre apresentam um texto, né? Ou dois, ou até uma foto e um texto, uma poesia e uma notícia, mas sempre a partir de objetos discursivos que o aluno precisa primeiro compreender, aí daí a dificuldade. Porque não é assim, faça uma redação sobre a violência no campo, não existe mais isso, né, Dani? Não, ele precisa ler, tentar entender o posicionamento dos textos que foram trazidos na proposta. Porque geralmente os textos eles já te levam para algum caminho, né? Eles já são tendenciosos, já levam você a criar uma tese ou favorável ou contrária. Mas mesmo assim, o aluno sempre pode escolher. Não existe tese errada. Não. O que pode existir são argumentos fracos, com certeza. Sem dúvida. Não existe tese boa ou tese ruim, né? O que existe aí é a qualidade argumentativa, a forma como você vai expor os seus argumentos. E a questão da originalidade? Porque a gente sempre ouve dizer assim, que uma redação original, que o aluno mostra criatividade, ela pontua. Eu tenho um pouco de medo disso, porque acho que a tentativa da originalidade pode não dar certo, né? Fala um pouco sobre isso. Eu penso o seguinte... esses dias eu li uma frase que diz o seguinte, que Einstein disse, inclusive, que 10%, que a nossa genialidade, ela depende de 90% refere-se à transpiração e 10% à inspiração. E aí os alunos brincam, né? Eles falam assim pra gente, professor, hoje eu não estou inspirado para escrever. Na verdade, ele está ali, né, claro. É duro mesmo, né, Dani? Eu acho que não tem quem não trema diante da virgindade de uma folha em branco. Não é? Acho que por mais experiente que você seja, aquela folha em branco, aquela virgindade toda, ela assusta a gente realmente, né? Então, mas é isso, porque eu penso que o aluno, então, ele precisa, antes, né, ele precisa ter toda uma bagagem, ele precisa ter muita leitura e precisa treinar muito. Então, se ele escreve, por exemplo, uma redação por semana, se ele lê diversos textos, se ele não fica simplesmente naquela única ideia, né, que é o senso comum, se ele abre, né, o âmbito e começa a avaliar um ponto de vista sobre vários olhares, então ele com certeza conseguirá originalidade, porque ele não vai cair na ideia do senso comum, naquela mesmice, naquela reprodução de utilizar pensamentos e ideias que todo mundo diz, que todo mundo pensa, porque ele vai analisar, ele vai comparar um argumento com o outro. Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que não tem mágica, né? Porque, ou às vezes o aluno ele pode pensar em ser original, mas ele é extremista. Isso que é um problema. Eu acho que às vezes o aluno, querendo ser criativo, ele escreve um negócio sem pé nem cabeça. Ele viaja demais na maionese, né? Como eles dizem, e acaba colocando alguma coisa maluca, sem sentido, ou que não se sustenta. Então, acho que é um equilíbrio tênue, né? Entre alcançar a originalidade e não perder a coerência. Você tem que andar em cima do fio para poder ser bem sucedido, entre criar alguma coisa nova, mas que essa coisa nova seja cabível, né? Tenha consistência, para não fugir completamente do que é racional, do que pode ser aceito. Porque às vezes aquilo que ele pensa existe só no mundo dele, né? E ele acha que é coerente, mas aquilo existe só para ele, é só na cabeça dele. E talvez também nesse desespero de argumentar, a pessoa acabe inventando, né?
É um problema seríssimo, são estatísticas inventadas. Tem aluno que adora inventar uma coisa que não existe. Ele dá aquele chute, né? Um perigo isso na redação, né? Se não tem a informação precisa, é melhor não colocar. É verdade. E quando você não tem essa informação precisa, você pode optar, por exemplo, pelas citações indiretas. Então, você pode colocar, segundo, né, o autor fulano de tal, e aí você vai parafrasear a frase, né, aliás, a própria ideia dele. Porque aí você não comete o risco de errar, né? Uma vez que você reproduz aí uma ideia do outro, entre aspas, aí você coloca palavras que não sejam condizentes, então você vai errar. Então, se você parafrasear, há essa probabilidade de você acertar. Pra gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou, falei pra você, né, que no minuto ia falar, sobraram muitas folhas ainda, eu nunca consigo perguntar tudo, menina, toda semana eu venho com um monte de papel, não consigo perguntar nada, acaba o tempo, eu tô no meio da conversa ainda. Eu acho que pra quem tá em casa, que seria assim a curiosidade número 1, o que você acha que deve cair? Você tem alguma sugestão? Algum insight, alguma profecia aí para quem está prestando os vestibulares? O que você acha que vai cair esse ano? Eu acho que alguma coisa relacionada com os direitos humanos, que está muito em alta, racismo, homofobia, violência contra a mulher, alguma coisa também relacionada à sustentabilidade. Problema da água, né? Problema da água, a crise hídrica. Está meio óbvio, mas pode cair, né? Tá bem, uma coisa que foi bem debatida. Foi bem batido, né, durante todo o ano. Os conflitos internacionais também, acho que pode ser. Sim, os conflitos também. O que mais, Dani, além desses? Eu acho que os temas relacionados à ética. A saúde também, né? Saúde. As doenças que estão voltando. Eu acho que pode ser objeto também de algum questionamento, né? Com certeza. E os temas relacionados à consolidação da democracia, eu acho que podem aparecer também. Aí ligados ao tema da ética, que passam pelos acontecimentos do cenário atual, né, no Brasil. Ai, Dani, o papo tá muito bom, mas infelizmente nós temos que terminar. Foi uma delícia ter você aqui, minha aluna preferida, matando saudade. Um prazer, vou chamar você de novo para a gente continuar esse bate-papo, porque ainda ficaram muitas e muitas folhas aqui e acho que o pessoal que está em casa ainda gostaria de aprender bastante coisa, né? Porque a gente tem nesse momento jovens e pais desesperados pensando no vestibular, que é um drama vivido pelas famílias, né? É uma hora difícil dentro de um contexto familiar e na vida do adolescente também é uma situação que chega a ser dramática, né, desesperadora, porque são muitas pessoas em busca de uma vaga só e um erro que você comete pode significar a diferença entre a aprovação e a reprovação. Eu acho até que o vestibular é de uma certa crueldade com o jovem, é muito sofrido para eles. Mas enfim, espero que a gente possa ter contribuído de alguma maneira. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui e eu espero você na próxima.